Então vamos lá, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas, curso de engenharia mecânica. Hoje, dia 13 de abril, segunda-feira. A gente vai falar hoje, pessoal, sobre uma atividade que já está disponível lá no fórum online, é possível vocês observarem, sobre... É a mesma característica da atividade passada, só que agora contemplando a questão do rodízio. Eu já chego lá para vocês. Já fizemos duas atividades aqui na nossa disciplina, que estão contando como pontuação. A primeira delas foi a entrega do rodízio, tá? Ela já foi entregue pela ferramenta de trabalho por vocês. Eu peço desculpas, não terminei a visualização de todos ainda, o retorno que eu quero dar para vocês. Então, por isso vocês não receberam nada ainda de observação, mas estarão recebendo essa semana ainda. Fizemos uma segunda atividade, que foi entregue até a aula passada, referente aos processos de fabricação daquela válvula e do motor elétrico, né? Também vai contar como pontuação aí para a nossa composição da V1. E agora eu estou colocando essa outra atividade para vocês, similar à que a gente fez anteriormente, que nada mais é do que você fazer a associação do material, do produto, do item, do componente, material e processo de fabricação, só que associado ao rodízio. Tá? Ou seja, conforme está descrito aqui, ó, né, ela é feita de forma individual, tá? Tá individual aqui, mas teve gente que trabalhou em dupla, né? Vocês vão entregar como se fosse em dupla em relação ao trabalho do rodízio, tá? Cada um faz o seu e me manda, então, ou seja, ela acaba sendo individual mesmo. Ela deve ser realizada, a entrega via Unifor Online, ferramenta de trabalho, não está disponível lá ainda, mas eu vou abrir para vocês até a próxima aula, ou seja, 48 horas é para vocês realizarem a atividade. Na entrega deverá constar a lista preenchida conforme solicitado. Então segue aqui uma tabelinha mostrando cada etapa e cada percentual de pontuação dessas etapas. Primeiramente, detalhamento da montagem. Eu vou mostrar já para vocês como fazer isso no Solid, mas lembra aquela atividade da aula passada que tinha lá a válvula? Deixa eu só abrir aqui ela. Vai aparecer essa imagem aí para vocês. Por exemplo, vocês vão fazer o detalhamento dos componentes do seu rodízio, aquele projeto que vocês desenvolveram individualmente, aí ou em dupla. Vocês vão fazer a identificação de cada um deles e vão preencher a tabela. Ou seja, então o primeiro elemento aqui, ó, apresentar uma vista isométrica, né, da montagem com os balões de identificação de cada componente. Tá? Eu vou mostrar como fazer isso no software já já. Aí, feito essa isometria e a identificação dos balões. Identificar o componente conforme a nomenclatura ou nome apresentado, você vai dar um nome para cada um desses componentes, né? Identificar ou dizer qual o material de composição desse componente e indicar o processo de fabricação dele. Quando a gente pensar em projeto, desenvolvimento de um produto, né, de um componente, de um item, vocês pensaram aí em um produto que foi o rodízio, e em função de uma demanda, de uma necessidade que a gente expôs para vocês, como demanda de um cliente, e digamos que esse projeto tenha sido aprovado, ou você tem que tocar ele para frente, agora materializar ele. Tecnicamente, a gente teria que ter pensado nisso antes, mas alguns de vocês fizeram até essa descrição lá naquele memorial descritivo do projeto, né? Geralmente falaram a composição. É uma peça de alumínio, é uma peça de plástico, então lá colocou de um acrílico de alto impacto, tem várias classificações de material lá. Então, agora vocês vão pensar, vão bater esse material com o processo de fabricação. Consequentemente, caso precise fazer alguma alteração, não tem problema. Você pode alterar, é só informar lá quais foram as alterações, ok? Aí, você dando continuidade aqui no roteiro, é justamente essa descrição que ele faz, a partir dos componentes desenvolvidos do seu projeto, né, do rodízio, identifique. Então, na vista isométrica, a gente vai fazer a identificação de cada componente, dê o nome, a composição e descreva o processo de fabricação.
A DEC é o número de linhas, né? Da tabela conforme o número de componentes do seu projeto. Eu coloquei uma pré-tabela aí com 10 linhas. Caso necessário, mais ou menos linhas, vocês editam aí, né? Tira material, adiciona linha, retira a linha, fiquem à vontade. Ela está disponível em doc para vocês poderem mexer exatamente. E a ideia é o quê? Quando você for fazer essa atividade, você desenvolver essa atividade dentro do software do SolidWorks. Eu vou usar aqui só o modelo daquele primeiro rodízio que a gente fez, como observação, não vou pegar nenhum específico. Então, eu vou usar essa montagem só para modelo e mostrar para vocês como seria possível você fazer todo esse detalhamento dentro do software, usando o software como ferramenta, como auxílio no desenvolvimento do seu projeto. Tá? Então, por exemplo, você tem lá a montagem do seu rodízio. Isso aqui a gente está na aba de montagem, né? Dentro daqueles 3 workbenches de montagem, peça, montagem e desenho, a gente está na montagem, por enquanto, que é a montagem do rodízio. Vou abrir aqui uma aba ou um segundo workbench, né, de desenho técnico. Tá? Ele vai pedir para mim a geometria de folha, formato de folha. Você pode trabalhar num A4 convencional. Tem aqui o A4 da Unifor que a gente usa, vou colocar ele. Então, você tem aí o formato de folha convencional, legenda, o espaçamento. E aí eu vou inserir uma imagem isométrica do meu componente montado. Então, aqui do lado, paleta de vistas, eu tenho como pegar e abrir as vistas possíveis lá da minha montagem. Ah, por que estava disponível aqui? Porque ele está aberto, ó. Né? Ó, tem os dois abertos aqui na tela. Então, ele já chama. Caso eu não tivesse, eu viria aqui, né, ó, paleta de vistas, clicaria aqui na setinha, ele ia pedir para eu procurar lá a pasta aonde ele estaria disponível. Eu faria a abertura. Como ele já está aberto ali, então ele já aparece aqui para a gente. Tem aqui, além das vistas, frontal, superior, direita, esquerda, né? Você tem aqui isométrica, dimétrica e trimétrica. Vou pegar uma isométrica, que é o nosso usual padrão ISO que a gente utiliza. Vou fazer só uma configuração nela para facilitar a visualização. Então, eu vou aplicar aqui material e vou trabalhar uma escala diferente aqui. Fica um tamanho aceitável. Tá? Então, aqui a gente tem uma vista isométrica da nossa peça. Feito isso, aqui na aba de anotações, deixa eu ativar aqui meu ponteiro colorido, que acho que vai facilitar para vocês. Então, aqui, ó, nessa aba aqui, ó, de anotações, a gente tem aqui, ó, balão automático. Como que funciona esse balão automático? Você seleciona a vista, né, que você quer gerar a identificação dos componentes, clica em balão automático, e aí ele já vai gerar aqui, ó, alguns balões de identificação. Nessa lateral aqui, você pode fazer a configuração. O que seria a configuração? Ah, eu quero todos alinhados em cima. Aqui, ó. Todos alinhados embaixo, na lateral direita, lateral esquerda, ao redor dele, num formato quadrado, ou ao redor dele, num formato circular. Tá? Existem normativas, regras para isso. A normativa ela manda que seja ao redor do elemento, né? Na sequência de 1 até o número de componentes. Não se usa código, não se usa nenhuma outra nomenclatura, apesar de você poder editar lá, mas a gente usa numeral, que seria o item número 1, corresponde, aí o detalhamento vem depois. Por que a gente está fazendo isso aqui agora? Justamente que pode auxiliar lá a gente na montagem da nossa atividade. Então, deu ok aqui, ficou aqui os balões. Pessoal, vocês podem alterar ele de posição, caso não fique bacana a visualização. Se vocês observarem aqui, tem uma linha de chamada aqui atrás. Essa linha é apenas para poder facilitar a movimentação dos mesmos. Tá? Então, por exemplo, se eu alongar ela aqui, ó, esse olho está solto. Se eu trazer ele para cima da linha, ele pega uma referência, né? Ó, aí ele fica preso dentro da linha aí. Tá? Ah, não ficou bacana aqui, eu estou representando a roda. Posso clicar nele, você vai ver aqui um pontinho, ó, onde você pode fazer a alteração do ponto de observação, mas cuidado. Quando eu puxo ele, por exemplo, se eu não clicar na peça de novo, ele vai gerar uma interrogação lá, ó. Ele fica um ícone perdido. Se eu arrastar ele para dentro da peça,
ele não vai ficar mais uma seta. Quando é superfície, ele fica um pontinho. Ó. Vocês vão ver que a identificação dele aqui está como um ponto. Ó. Tá? E se eu clicar nele e trazer ele para uma aresta, ele vira a setinha. Olha que a aresta aparece selecionada aqui, né? Ó. Quando solta, ele fica a seta e já faz diretamente a chamada do componente. Ah, esse componente 5 não está bacana ele apresentar aqui. Eu queria apresentar ele desse lado. Posso deletar ele aqui. Tá? Não tem problema. Clico aqui em balão. Clico aqui no meu componente que eu quero apresentar agora. 2. Por que 2? Ele puxou aqui o item número 2. Vamos pegar aqui o balão novamente. Clico aqui no meio, ó. Ele já chamou como item 5. Vou só fazer a correção dele aqui para ele vir para a aresta. Eu quero que ele pegue a aresta da peça. Tem seu número 2. Pronto, ó, pegou aí nossa aresta. Número 2 aqui também está meio estranho. Então, vocês conseguem editar aí conforme o projeto de vocês, com a melhor forma de visualização. Por que a gente está fazendo isso aqui? Olha que interessante. Feita a identificação dos balões aqui, né, como você organizar melhor, você pode vir aqui, ó, em tabelas, ainda na aba de anotações, tabela, lista de material. Quando você clicar aqui, ele vai pedir para você selecionar, né, uma vista, uma representação, clico nela, aí você vai aqui colocar, dar o OK. Quando você der o OK, ele já gera uma planilha para você automática. Essa planilha tem as mesmas configurações de um Excel. Então, vamos lá. O que ele abriu aqui? Olha como a gente consegue identificar bacana. Número do item, 1. Está aqui o item 1. O que é o item 1 aqui para a gente? Ó? É a base. E aí aqui ele faz uma descrição e uma quantidade. Por exemplo, a descrição. Eu não preciso dessa coluna. Botão direito, excluir coluna. Igual no Excel. Você consegue deixar ela lá. Preciso colocar outra coluna, porque aqui vai ser, ó, aqui em vez de número da peça, vai ser nome da peça. Dou 2 cliques aqui, eu consigo editar ele, ó. Então vai ser aqui, por exemplo, nome da peça, conforme a gente pede lá, né? Esse segundo aqui, vou colocar aqui, ó, material de composição, né? Ah, preciso agora aqui mais uma linha para falar o processo de fabricação. Clico aqui, ó, na coluna, botão direito, inserir, coluna à direita. Oi, eu já te respondo já, só um minutinho. Dou 2 cliques aqui, aí posso colocar lá processo de fabricação, né? Ó. Processo de fabricação, por exemplo. Né? Também ficou errado, vou editar aqui. Pronto. E aí você vai preenchendo. O item número 1, por exemplo, aqui, manter vínculo, ele sempre faz esse link. Como a gente está editando, ele não quer perder o link, o vínculo, né? Não tem problema, manter o vínculo. Então aqui o material vai ser, vamos falar que é de aço, né? Ó, de aço. E aqui o processo de fabricação dela vai ser estampagem e furação, para fazer os furos. Vou colocar aqui furação. Né? Então, por exemplo, aqui foi feito... Essa última colunazinha aqui é uma coisa muito interessante para a gente, porque dependendo da montagem, aqui a montagem é simples, só 5 itens. E onde você tivesse uma montagem aí com diversos componentes, inúmeros parafusos, arruelas, porcas, e para você não ter que ter uma planilha em paralelo aqui, anotando, né, o que tem de componente que você vai inserindo, você pode gerar depois essa planilha automática e ela contempla lá para você a quantidade de componentes. Facilita demais isso aí, a lista de componentes. Feito isso, pessoal, isso aqui você edita como se fosse um Excel mesmo. Você consegue arrastar ele aí para dentro, pegar as referências, posicionar ele da melhor forma possível, encaixar ele dentro da sua planilha, do seu documento, do seu texto, como você achar melhor. Então, por exemplo, aí a gente deixou aqui uma tabela, eu tenho aqui item, nome da peça, número do tipo de a composição do material, processo de fabricação e assim por diante. Então, como eu comentei, Wendel, alguns alunos já fizeram a identificação, mas é interessante, então, só você transcrever isso aqui para a planilha e completar
falando processo de fabricação. Lá, vocês colocaram, a maioria de vocês colocou lá, ele é de alumínio, ele é de aço, ele é de uma borracha, de um polímero, né? Mas então, qual é o processo de fabricação do seu componente na consistência desse material? Como você vai executar ele, né? E também inserir lá o item, a identificação dentro do desenho. O item 1 é esse componente. Aí eu vou ter lá toda a descrição aqui, ó, do item 1, né? Que seria lá, como a gente colocou, base, né? Por exemplo, ó, material aço. E aqui a gente colocaria lá, como a gente falou, na estampagem e fração. Usinagem, aí vocês vão colocar. E vocês vão preenchendo conforme a linha do seu componente, ok? Pessoal, cada parte dessa de detalhamento tem uma pontuação, então você fazer a identificação é um ponto, o material de composição 2, identificar o processo, o material 3, o nome 2, identificação do material 3, e o processo de fabricação 4, 40% da pontuação desta atividade. A ideia é vocês pensarem agora a viabilização do projeto de vocês. Vocês pensaram lá na articulação para a suspensão, pensaram lá na articulação para o freio, na mobilidade da roda, com a melhor forma de absorver impacto. Então, a gente ter ideia é um ponto, é excelente, aí surgem as ideias, as criatividades, mas a gente tem que linkar isso aí com o processo de fabricação. Não adianta eu pensar uma coisa de outro mundo que ela não tem viabilidade, ela se torna inviável de fabricação, ou tenha que fazer alguma pequena alteração no meu projeto para adequar aos processos de fabricação que eu tenho disponíveis no Estado, por exemplo, tá? Mas o intuito agora é vocês fazerem um olhar crítico em cima do projeto de vocês para a fabricação dele. Como realizar esta fabricação, ok? Sobre isso que a gente discutiu, mostrou para vocês. Alguma dúvida? Professor, Oi. a gente vai ter que colocar tanto o material de composição e o processo de fabricação no documento do Word e no documento que a gente vai criar Não, no então, SolidWorks. entendi. Não, eu fiz isso porque ó, lá no SolidWorks, por exemplo, deixa eu abrir aqui de novo. Você consegue pegar essa planilha e jogar no Word depois, caso você queira fazer no software, entendeu? Entendi, entendi. Se eu selecionar ela aqui e dar um Ctrl C, deixa eu só ver aqui, eu tinha feito isso uma vez, não lembro se foi por Ctrl C, né? Ó. Eu consigo jogar ela aqui. Calma aí, seleção. Ele vai selecionar a caixa, mas tinha como eu copiar ela. Como vocês acharem melhor. Talvez no software possa facilitar, mas dependendo, por exemplo, se você não fizer aqui no software, uma coisa que eu faço usualmente, né? Dentro do próprio software aqui, quando você vem aqui, ó, salvar como, você tem a opção de salvar como foto. Então, você vem aqui, ó, JPEG, ó, ele fica à disposição lá para você salvar como foto. Você salvando como foto, vou salvar aqui para a gente ver como fica. Você consegue jogar ele dentro do Word lá, né? Você joga depois ele aqui na continuação do texto aqui. Porque assim, para eu identificar essa tabela aqui, mesmo você preencher ela aqui, eu precisaria pelo menos da imagem do rodízio com os balões de identificação, entendeu? Teria que trazer aquela imagem para cá. Aí você Tranquilo, pode professor. a tabela junto. Uma coisa que eu recomendo vocês, muitas vezes, eu salvei aqui, deixa eu só abrir. Vou salvar de duas formas aqui, ó. Só um minutinho. Eu vou salvar ele como foto. E vou salvar ele. Demorar um pouquinho para renderizar. Eu vou salvar ele como PDF. Eu prefiro salvar como PDF, abrir e recortar a imagem. A resolução ela vem muito melhor. Geralmente, quando você salva em foto, ele demora um pouquinho mais de renderização. Não vi qual eram as configurações que estavam aqui. Eu acho que ela deve estar com uma configuração alta aí. Deixa eu ver se dá para salvar de novo. Não dá não.
Deixa ele processando aí. Mas, no mais, deu para entender a lógica aqui de montagem? Você só não pode esquecer de adicionar aqui nesse documento de Word a imagem do seu rodízio com os balões de chamada, né? Com os balões de identificação dos componentes. Ok? Tranquilo, professor. Tranquilo? Professor, Oi. essa aula vai ser gravada no online, vai? Um pouquinho mais alto, Vlad, não escutei. Essa aula vai ficar gravada no MIP Online? Sim, fica, como todas as outras, ó. Você vier aqui, ó, dentro aí da nossa aba da segunda-feira do Info Online, aqui aulas, ó, já tem todas gravadas lá das aulas anteriores. A última nossa foi quarta-feira passada, dia 8, ó. Você abrindo ela aqui, tem tanto a gravação da nossa turma quanto da turma do CD Manhã. Então, sempre estará disponível. Ao final dessa aula aqui, ela está sendo gravada, essa aula. Aí eu vou só fazer a renderização e disponibilizar lá para vocês. Entendeu? Questão de montagem, de facilitar. Professor, o display do meu celular está queimado. Eu estou só escutando o áudio, porque eu estou nos dados móveis. E desde manhã que eu estou sem internet na minha residência. Por isso que eu estou perguntando. Assim que voltar à internet, eu consegui ver a imagem. Consegue, você vai conseguir assistir, sim. Pode ficar tranquilo. Imagem, o áudio, dá para você observar pelos dois lá. Viu? Ok, obrigada. Fica tranquilo, nada. Deixa eu salvar aqui também, pessoal, em PDF, só para a gente ver como visualiza. Eu, particularmente, quando eu faço uma transposição tipo, de uma imagem dessa para usar lá nas atividades, quando a gente faz trabalho, eu prefiro pegar sempre o PDF. Por exemplo, aqui, ó. Se você salvar ele em PDF, foi mal. Não era isso que eu queria. Eu prefiro sempre rodar em PDF, vir aqui e recomputar, né? Eu seleciono, recorto somente essa imagem e uso ela lá. Posso usar essa tabela gerada aqui e adicionar lá na folha do Word, entendeu? Facilita, mas o interessante é vocês fazerem essa identificação. Então, por exemplo, eu vim aqui com a ferramenta de captura, por exemplo, ó, fazer a seleção aqui, ó, da minha imagem e eu vou jogar ela lá no Word aqui, provavelmente depois, né? Ó. Então, tem aqui os balões de identificação e a minha tabela aqui e compor aí o documento. Tranquilo? Deu para entender, pessoal? A lógica da atividade? Deu sim, professor. Legal. Oi. Se o senhor puder só voltar para me mostrar como chega nessa parte, que eu não peguei essa parte, ó. Que parte você fala? Desculpa. Essa parte inicial que mostra aí essa folha de detalhamento com o carimbo embaixo do projeto. Ah, lá no SolidWorks você fala? Isso. Entendi aqui. Vou deletar aqui. Vai estar gravado lá, fica tranquilo. Eu repito aqui rapidinho, mas vai estar gravado lá para a gente executar depois, tá? Fique sem problema. Deixa eu só excluir ela aqui. Deixa eu fazer de novo. Eu já tenho que ter desenhado, né? Ó, lá o rodízio montado, vocês já têm ele montado, ok? Vocês vão pegar ele lá, vão abrir uma folha, como se fosse um desenho técnico agora, ó. Ok? Lá, você vai escolher um modelo de folha. Você vai inserir ele como? Você pode vir aqui e abrir os componentes, mas aqui a gente tem a paleta de vistas, né? Que já traz todas as vistas do nosso componente, aqui na lateral direita. Ó. Clico nele. Vou abrir aqui o nosso documento. Então, eu vou procurar aqui o rodízio. Ele está aqui, ó. Quando eu abrir ele vai estar aqui na paleta de vistas, ó, já todas as vistas geradas. Vou trazer uma isométrica, que fica o melhor detalhamento do meu componente. Vou configurar a vista para ela ter material e uma escala um pouco mais elevada aí, né, para aumentar a resolução do mesmo. Feito isso, dentro dessa aba aqui, ó, de anotações, a gente tem aqui balão automático. Clico no balão automático, seleciono a imagem e pego um dos métodos de apresentação aqui, ó, todo superior, todo inferior, lateral esquerdo, lateral direito, como vocês acharem melhor. Vou deixar esse lateral direito aqui. Dou OK, ele fez a identificação dos componentes. Essa parte aí eu peguei.
Beleza. Posso editar eles aqui para ficar melhor? Tá vendo que Tá um show. fica cruzando a peça? Clico aqui, né? Eu trago ele para cá, ó. Ele fica ali mais bacana, mais visualizado. Esse tem dois, ó. Se eu trazer ele para cá, por exemplo, e mudar ele de posição aqui, ó, talvez ele fique mais apresentável. E assim por diante, né? Você consegue editar aí lá na sua montagem com a melhor forma de apresentação. Feito isso, Entendi. nessa mesma aba aqui, ó, você tem aqui no cantinho tabelas. Quando você clica em tabelas aqui, ó, na setinha, tem várias formas de tabela. Lista de revisão, né, ó, tabela de dobras, tabela de punção, tolerâncias dimensionais, revisão. A nossa é de materiais. Eu quero a listagem de componentes que tem no nosso desenho, que é o que a gente vai precisar. Clico nela aqui. Ele está pedindo para selecionar uma vista, um desenho, para fazer associação. Vou selecionar só a nossa vista aqui, ó. Tem alguns recursos que você pode editar aqui a tabela. Eu prefiro editar depois. Vou dar o OK. Ele vai gerar aqui a tabelinha, ó. Coloca em qualquer posição. Pessoal, a formatação dela é igual ao do Excel. Se eu quiser arrastar aqui a coluna, aumentar, diminuir. Quando eu dou 2 cliques aqui, ó, para alterar. Olha que interessante. A gente já deixou, na outra vez eu apaguei, abri um documento novo, né, ó. Ele já associou que essa base é o aço. O aço já está salvo aqui. Porque a gente já fez essa nomenclatura no outro e salvou, né? Então, eu dou 2 cliques aqui, ó. Ele pergunta se eu quiser mudar o nome. Posso mudar, mas eu posso manter o vínculo, né? Essa peça sempre vai ser o item número 2. E aí eu consigo editar qualquer parte aqui do projeto. Entendeu? Item número suporte. Vamos lá que o suporte ele é de alumínio, né? Alumínio, por exemplo. Deixei ele aí um exemplo, está aplicado. E assim por diante. Quero inserir uma coluna. Seleciona a coluna, botão direito. Inserir coluna à direita. Coloco mais uma coluna, depois eu vou editando. Ou seja, você consegue fazer toda a formatação do documento conforme a sua aplicabilidade. Aí, qual que a gente falou? Vocês têm que levar lá para o Word essa imagem, né, com os balões. E a tabela você pode fazer aqui no software, ou você pode colocar em paralelo os dois aí, né, ó. E ir trabalhando aí. Não vai aceitar. Só um minuto. E trabalhando os dois em paralelo aí, talvez, ó. E preenchendo, né? Tenho ele aqui, trouxe a minha imagem para cá, ó, né? E vou preenchendo ele aqui na tabela. Então, o item 2 vai ser o suporte, né? Ó, oi? Vai ser o suporte. Aí a gente colocou que ele era de alumínio, né? Aí você vai preenchendo onde for melhor para você. Se é nessa tabela ou se é aqui no documento. Ok? Tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. Vai estar gravada essa aula lá. Qualquer dúvida você dá pausa, volta, olha de novo, vê a sequência. Consegui entrar agora, professor. Consegui entrar agora. Não, tranquilo, Jofre. Eu vi aí. Mas vai estar gravado lá, dá para você acompanhar desde o início, tá? É mais uma atividadezinha aí para a gente fazer simples para entrega. Ela é em parceria lá com quem você fez o rodízio, né? Aí seu parceiro aí vê e vocês vão fazer um cada um e vão entregar. Tranquilo? Posso mostrar outra vista além da isométrica para facilitar o entendimento? Pode. Tranquilo. Vai dar certo. Yuri, só cuidado, quando você fizer essa visualização, talvez quando você fazer a tabela, ele não chame as duas figuras, tá? Se eu colocar, por exemplo, uma outra vista aqui, né? Vamos arrastar essa aqui para cá e fazer a identificação dessa outra vista, por exemplo, aqui, né? E inserir os balões dela, não necessariamente quando eu abrir a tabela, ele vai chamar todos. Porque assim, ó, pode ser que o item 5 não, o item 1, o 4, não esteja representado aqui, mas esteja aqui, né? Ó, se eu vier aqui, ele vai chamar o mesmo item como 4, porque para o documento a roda é o número 4, tá? Aí, quando eu gerar a tabela aqui, se eu gerar a tabela desse documento, talvez o item 4 não apareça, só ficar esperto nisso. Às vezes ele pode suprimir algum componente. Mas de qualquer vista você pode gerar aí os balões. Por exemplo, muito comum a gente usar um corte, né? Como está até apresentado lá naquele nosso projeto. Deixa eu só alterar ela aqui. Deixa eu dar um OK aqui. Quer ver, por exemplo? Não necessariamente eu vou precisar de material nela. Eu vou aumentar só a escala dela aqui para facilitar para a gente. Aí vou aplicar um corte aqui, ó.
Então, lá na apresentação, tem uma vista dessa forma, né? Posso vir com essa aqui depois, ocultar ela, ó. Quando eu coloco aqui para ocultar, ele vai perguntar se eu oculto tudo, as dependentes também, eu falo que não, porque eu quero deixar só essa vista aqui, ó. Ela está lá, ó, ela existe, ela só está oculta. E aí aqui nessa imagem que eu tenho os elementos, posso mudar as achuras aqui, né, ó. É possível da gente mudar aí as configurações para ficar mais bacana o nosso desenho. Aí eu venho aqui e aplico nessa peça. Balão automático, nessa vista, ó. Só um minuto, balão automático. Nessa vista. Tem que ver só porque ele não gerou aqui, mas se eu chamar o componente, acho que ele vai chamar um a um. Aí eu posso ir montando aqui, ó, 2, 3, esse é o 4, né, ó. 4, a base aqui. Você tá vendo que não tá aparecendo o pino aqui, né? Aí ele não chamaria aqui, mas você pode fazer isso aí em qualquer vista, tá? Ok? O ideal, tecnicamente, é que seja apenas uma, tá? Mas aí você pode escolher qual é o melhor, que melhor representa o seu elemento. Eu coloquei isométrica por causa disso. Poderia mostrar como colocar os elementos já estabelecidos como porca, parafuso e argoela? Wendel, é um pouquinho mais longo a gente colocar esses elementos. Eu vou mandar para vocês aqui um link que mostra como faz isso, pode ser? Eu tenho um tutorial montando justamente esse rodízio, substituindo esse eixo por uma porca, substituindo os pinos por parafuso. Aí eu mando o link do vídeo para vocês, vocês assistem com calma, é um pouco mais complexo, é um pouco mais longo, na verdade, não que seja complexo, mas é aqui, ó, pelo Toolbox, tem aqui essa biblioteca de projetos, Toolbox, você aciona ela, aí você tem lá todos os elementos conforme as normas, né? Está abrindo aqui, ó. Então você tem diversas normas aí, americana métrica, americana polegada, norma britânica, norma europeia, alemã, asiática, tem umas normas asiáticas muito interessantes, às vezes a gente não tem noção, porque não está no nosso dia a dia, mas a gente está comprando muito equipamento da China, às vezes vem uma nomenclatura diferente. E é umas bibliotecas aí de rolamento, Mancal, SKF é rolamento, né? Aqui são guias lineares, aqui é Mancal de apoio, Mancal de rolamento. Então tem várias ferramentas que ajudam aí nessa parte do Toolbox, que você vai inserindo dentro do seu componente. Tranquilo? No tutorial que eu vou mandar para vocês, deixa eu ver, acho que ele é fácil aqui, só desenho. É o pessoal de desenho mecânico. Ó, esse aqui eles têm esse rodízio também. Ó, vai ser o tutorial em cima dessa imagem aqui, ó, em cima dessa montagem. Tem alguns errinhos aí, mas acho que vai dar certo. Aí deu uns erros aqui, mas depois eu corrijo aí. É por causa de mudança de nome. Mas aqui... Deixa eu abrir ele de novo aqui. É porque eu estou com esse outro rodízio e aí ele faz a associação dos nomes, são distintos. Aí ele pega outras características. Né? Acontece. Mas na montagem, ó, vai estar com esses elementos. Aí você vai ver como inserir cada um, como colocar. Tranquilo? Beleza? Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida a mais? Algum comentário? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo? Então, vou encerrar nossa videoconferência. Vou estar à disposição lá no WhatsApp, no grupo, por torpedo, para qualquer dúvida, eventualidade. Vamos desenvolvendo, vou abrir a ferramenta lá no material didático. Desculpa, lá no Fórum Online, na aba de trabalho, para vocês poderem realizar a entrega. Até a próxima aula de quarta-feira, ok? Tranquilo? Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição aí, ok? Forte abraço, boa semana. Valeu, professor. Valeu, um abraço. Boa noite.